Bom, é importante, a gente está no vídeo 13 agora, né? Não, 14. A gente vai passar para o 11º parágrafo. É importante a gente pensar o seguinte, para o Freud e para nós que existimos hoje enquanto psicanálise, foi fundamental ele ter ido conhecer o trabalho do Charcot e ter convivido com o Charcot. Mas para o trabalho do Charcot e a divulgação desse trabalho do lado de lá, no Império Austro-Húngaro, foi fundamental o Freud ter ido. Porque se o Freud não tivesse ido ao mundo do Charcot, o trabalho que o Charcot fazia, que era mal visto dentro do Império Austro-Húngaro, não teria sido recebido a partir do Freud, porque o Freud foi o tradutor do Charcot, além de ele fazer esse relatório, ele depois traduz o Charcot, e quando o Charcot morre, ele escreve sobre o Charcot e assim por diante, ele traduz as conferências de terça-feira, ele faz essas coisas. Assim, ele torna conhecido o estudo da histeria com seriedade a partir do Charcot dentro do Império Austro-Húngaro. Então, quem faz essa transposição para cá, para que o outro lado pare de dizer que não existe, que é difícil dar o diagnóstico, que é melhor não falar e tal, e é Freud quem faz isso. Então, se Charcot foi muito importante para que Freud tivesse feito o trabalho que veio a fazer depois, bom, Freud foi muito importante para que do lado de lá, no Império Austro-Húngaro, eles ficassem sabendo que existe histeria, que é um quadro que dá para definir e tal. Então, esse 11º parágrafo, Freud vai ir descrevendo como é que Charcot vai situando esse quadro clínico. Então, ele diz, em seu estudo da histeria, Charcot partiu dos casos mais completamente desenvolvidos que ele considerava como modelos acabados da doença. Um caso típico. A partir daí, vou pegar um caso que eu já sei que esse aqui é a histeria mesmo. Começou por reduzir a conexão entre a neurose e o sistema genital às suas proporções corretas. Por quê? Porque antes, histeria estava ligada à ideia só feminina, hístero, útero, né? Então ele foi botando, fazendo a conexão, reduziu essa conexão entre a neurose e o sistema genital, quer dizer, entre o fato de ser uma coisa de vapores do útero, e reduziu isso às suas proporções corretas, demonstrando a insuspeitada frequência de casos de histeria masculina. Bom, se tem histeria masculina, então não é uma coisa do útero. E especialmente da histeria traumática. Eu falei para vocês no vídeo 11, sim, talvez, ou 12. Eu contei casos de histeria traumática. Como é que aconteceu? Qual foi o fato que fez com que aquela circunstância, aquela sintomatologia aparecesse, eclodisse? Veio como? Por algum trauma. Nestes casos típicos, ele, a seguir, encontrou numerosos sinais somáticos. Eu já falei para vocês dos sinais somáticos, tais como a natureza do ataque, a anestesia, os distúrbios da visão, os pontos esterógenos, etc. Esterógenos, os geradores da histeria.
que lhe possibilitaram estabelecer o diagnóstico da histeria em grau de certeza com base em indicações positivas. Vocês lembram que no parágrafo 10 ele fala de sinais negativos, e esses sinais negativos justificavam por 3 pontos que foram apresentados no parágrafo 10, mas foram no parágrafo 10, mas também foram no vídeo anterior ao que eu leio o parágrafo 10, os 3 pontos que justificavam que não se estabelecesse esse estudo clínico da histeria com seriedade lá no Império Austro-Húngaro, onde Freud trabalhava, né? Viena, no caso, e em Berlim também. E Charcot consegue botar por aspectos, por indicações positivas. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Bom, então a gente aqui tem um caso de histeria. Estudando cientificamente o hipnotismo, área da neuropatologia, que viria a ser atormentada de um lado pelo ceticismo, porque as pessoas não acreditavam nesse negócio, e de outro pelo embuste, porque tinha os falsificadores. Ele, Charcot, chegou a uma espécie de teoria da sintomatologia histérica, porque ele hipnotizava, eu já contei para vocês, as pessoas iam relatando a história daquele quadro clínico, né? No sono hipnótico, né? Uma vez hipnotizadas, sem a barreira da censura ali para funcionar, elas iam relatando. Então, ele conseguiu, chegou a uma espécie de teoria da sintomatologia histérica. Esses sintomas, teve a coragem de reconhecê-los como sendo, na sua maior parte, reais. Tipo assim, isso existe, é assim, mas não está combinando, não importa. No caso da histeria, ele funciona assim. O sintoma, o que acontece, o que vem no quadro é isto. Sem negligenciar as precauções exigidas pela insinceridade do paciente. Vocês lembram que no parágrafo 10 a questão da simulação era problemático. Por quê? Porque a estrutura histérica faz fabulação. Então, ele não deixou de levar em consideração esse aspecto do que está chamado pelo Freud a insinceridade, e que tem a ver, na verdade, com o que ele falou no parágrafo 10, na simulação que todo mundo se queixava. Senão não dá para fazer esse quadro estabelecer, porque tem simulação, né? Era um dos 3 fatores que eles argumentavam para não estabelecer o quadro clínico. A experiência, que aumentou rapidamente com o mais excelente material, porque, claro, hipnotiza aquela gente toda, bota para falar e vai identificando, é traumático, não é traumático, tem histeria masculina aqui, isso então não é só com mulher, mas isso assim, e assim por diante. Logo lhe possibilitou levar em conta também as variantes do quadro típico. Então, esse aqui, aquilo que eu falei num outro vídeo. Tem tosse, nervosa e ao mesmo tempo tem anestesia. Mas tem dor, por outro lado, numa outra região. Mas então, essas variedades que também eram considerados um obstáculo por causa dessa coisa florida do quadro. Ele consegue pegar o quadro e ver tudo que está em volta desse quadro, que pode acontecer com esse quadro. A época em que fui obrigado a deixar a clínica, porque ele ficou muito pouco tempo lá, né? Ele saiu em abril. Ele estava efetuando uma transição do estudo das paralisias e artralgias histéricas para o das atrofias histéricas. Nessa época é que Charcot começa a sair do estudo de paralisia e artralgia para trabalhar com a questão das atrofias histéricas. Eu já também falei para vocês de um caso de atrofia, de cuja existência
conseguiu se convencer somente durante os últimos dias de minha estada. Então, só no final, quando Freud já estava saindo, o Charcot identificou que existia, de fato, as atrofias histéricas. Aquela atrofia atrofiou um membro, mas era histérica. Eu contei para vocês o caso da moça que me foi relatado, que a analista falou, para de mancar. Né? Ela estava atrofiando a perna. E eu já expliquei para vocês a história. Então, esse é o capítulo, é o parágrafo 11. A gente vai vendo aos poucos como é que Charcot vai delineando o quadro. O próximo a gente vai falar na importância da prática da histeria, a importância prática da histeria masculina. A gente está avançando aos pouquinhos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.